Eu quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos para mais uma escola dominical e hoje nós vamos falar sobre a felicidade, algo que todos nós queremos, né? Tanto eu quanto você almejamos tanto a felicidade, e é o que nós vamos falar hoje baseado no ensino de Jesus, o mais importante, que é o ensino de Jesus em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler até o verso de número 12, ok? Mateus 5, de 1 a 12. Vejamos lá o que nos diz o texto, que é o famoso Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus ensinou coisas tão preciosas e ele inicia falando sobre a bem-aventurança, sobre a mais perfeita felicidade que nós podemos ter. Então nós vamos ler o texto, logo depois da leitura nós vamos orar pedindo a direção do nosso Deus. Mateus 5, de 1 a 12, ok? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós, ok? Vamos orar, buscando a orientação do nosso Deus para a nossa aula. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez nós buscarmos a Tua presença, e nesse momento, reunidos em escola dominical, nós clamamos ao Senhor, que a Tua palavra fale ao nosso coração, que o Senhor traga ensinamentos preciosos para a gente, aquilo que precisa ser transformado, mudado na nossa vida, que o Senhor, através da Tua palavra, possa moldar o nosso coração conforme o Teu querer, para que sejamos ou para que tenhamos um coração segundo o Teu coração. Fica conosco, abençoa as demais classes, abençoa tudo, ó Deus, que o Senhor mesmo possa falar ao coração, desde a menor criança ao mais adulto, por meio da Tua palavra. Pedimos Tua bênção, Tua direção também para os professores, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, eu queria então falar contigo hoje sobre 8 princípios da verdadeira felicidade. Felicidade é algo que todos nós gostamos, queremos. Aliás, tudo que fazemos é em busca da felicidade, não é verdade? Tudo que a gente faz na vida tem a intenção de ser feliz. Você casa para ser feliz, você tem filhos ou deseja ter filhos para ser feliz. Tudo que a gente faz é visando a felicidade. E aí, algumas lições são muito preciosas para nós aqui, tá? Boas notícias trazem felicidade, ok? Boas novas, boas notícias trazem felicidade. Sem dúvida alguma, nós estamos vivendo um tempo que onde relembramos a grande notícia, a boa nova de salvação, a notícia da vinda de Jesus ao mundo. Então, boas notícias trazem alegria, trazem felicidade. Quando você ganha, por exemplo, se você ganhar um carro, né? Você não vai ficar feliz? Claro que vai, você fica muito feliz, ganhar um carro, ganhar uma casa, ganhar um emprego melhor ou um aumento, não é, no seu salário, você vai ficar feliz. Um brinquedo, olha só, a criança quando ganha um brinquedo fica feliz da vida, não é? Um músico ganhar um instrumento musical alegra o coração do músico. Você ganhar uma quantia em dinheiro, não é? Principalmente num momento de crise no qual vivemos, com certeza isso vai te trazer algum tipo de felicidade. Ter saúde, o doente que tanto precisa de saúde, se ele tiver saúde, ganhar saúde da parte de Deus, com certeza ele e os seus familiares ficarão felizes. E principalmente, a melhor e a maior das felicidades é nós vermos os nossos queridos salvos em Cristo, nossa família aos pés da cruz do Senhor Jesus. Olha só,
segundo o ensinamento de Jesus, Jesus vai falar sobre bem-aventurança aqui, tá? E segundo o ensinamento de Jesus, felicidade não depende se você ganhou um bem ou não, se você tem um bem ou não. Essas coisas alegram o coração, podem trazer algum tipo de felicidade, mas conforme nós já estudamos até recentemente em Eclesiastes, tudo isso é vaidade, passa logo, vai servir por um tempo apenas, e vai chegar um tempo que você não vai precisar dessas coisas do dia a dia, né, da nossa vida. Mas a felicidade, segundo Jesus, não depende do que nós possuímos, mas de quem somos. O que está no nosso coração, quem nós somos. É isso que é importante e é o que Jesus vai trazer no texto, ok? A felicidade, ela não vem de fora. Às vezes a gente acha que vem, eu vou ser feliz se eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz se a pandemia acabar, eu vou ser feliz se eu casar com fulano de tal, eu vou ser feliz se eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz se eu tiver aquele carro, enfim. A gente vive com sede no nosso coração achando que a felicidade vem de fora, quando na verdade a felicidade ela não vem de fora dos fatores externos, mas procede de um espírito de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente aprende a que o nosso coração, o nosso interior, ele se submeta à vontade de Deus, e isso com certeza vai trazer grandes alegrias para o nosso coração, ok? O contexto aqui, nós falamos que é o Sermão do Monte, não é? Onde Jesus ele está ensinando coisas tão preciosas, e há uma relação desse sermão direto com o ensinamento da lei. Na verdade, Jesus está dando uma correta interpretação da lei. Com o Antigo Testamento, nós não tínhamos uma interpretação lá muito boa do que era, quais eram os princípios da lei. Agora, a partir do ensinamento de Cristo, aqui em Mateus 5, no Sermão do Monte, nós temos uma visão exata, melhor do que é a própria lei de Deus. E aí é uma relação da lei com a graça de Jesus. Não é? E aqui algumas coisas são interessantes. Olha só, a lei ela foi dada num monte, vocês lembram disso? Foi dada no Monte Horebe, o monte onde Moisés ali estava. E olha só as questões relevantes naquele tempo. Quando Moisés recebeu as tábuas da lei, quando ele trouxe a lei para o povo de Deus, era no Monte Horebe, era um lugar frio, era um lugar desolado, lá em cima, no alto do monte, muito frio, lá embaixo no deserto, muito quente durante o dia, à noite muito frio, né? Mas no Monte Horebe havia muito frio, era um lugar desolado, quase inacessível, muito difícil de chegar ali onde Moisés ficava, falando com Deus. Era no meio de um deserto insuportável, cheio de problemas, com serpentes abrasadoras, com escorpiões, com animais ferozes de todo tipo. Foi ali, nesse contexto, que Deus vai dar a lei a Moisés. Deus vai dar a lei ao seu povo através de Moisés. E Deus se revelou ali de maneira poderosa, causando muito medo, muito pavor às pessoas. Se você ler o relato de Êxodo, você vai entender o que eu estou dizendo, não é? Deus se revela através de trovões, de relâmpagos, e deixou o povo com muito medo. O monte tremia, as pessoas ficavam num tremendo desespero quando Moisés e a glória de Deus estavam ali no monte falando com Moisés, tá ok? Agora, o quadro aqui, quando Jesus vai interpretar a lei, é totalmente diferente. Por quê? Porque Jesus está num lugar com paisagens belíssimas, um lugar agradável, belo, repleto de flores, ouvindo belíssimas palavras de graça, ouvindo o som das aves, com certeza, trazendo graça, paz, verdade através dos lábios de Jesus. Há uma mudança radical muito grande de um deserto, onde todos estavam com medo da manifestação gloriosa de Deus, para um lugar aconchegante, gostoso, num jardim florido, cheio de flores belíssimas, cheio de aves, de plantas e da palavra doce de Jesus, trazendo graça e esperança a todos eles, ok? Olha só que coisa interessante, algumas curiosidades ainda antes da gente entrar no texto e nos princípios da verdadeira felicidade. A interpretação da lei que Jesus faz, isso é importante. Jesus vai pegar aqui
os textos da lei no Sermão do Monte e ele vai fazer uma interpretação. E a interpretação que ele faz tem muito mais a ver não apenas com a ação. Quando nós lemos a lei no Antigo Testamento, o Êxodo 20, por exemplo, e outros textos da lei, textos normativos, prescritivos, nossa cabeça pensa, eu não posso fazer tal coisa, não matarás, eu não posso matar. Mas quando Jesus vai interpretar esse texto da lei sobre não matarás, ele não está apenas falando da ação. Nós não devemos matar alguém, mas é muito mais do que a ação, ele fala sobre a intenção. Então, o texto é muito mais profundo. Há um tremendo de um engano das pessoas de acharem assim, Antigo Testamento é lei, Novo é graça. Você já deve ter ouvido falar isso direto. No Antigo Testamento Deus tratava pela lei, agora no Novo Deus tratava pela graça. É isso mesmo? Claro que não. Paulo deixa isso claro, Abraão foi salvo, foi justificado pela fé. Todos os do Antigo Testamento que creram foram justificados na fé no Messias. Nunca foi pela lei, nunca foi o objetivo da lei salvar. A lei era para nos levar a Cristo, como Paulo vai dizer lá em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, fim da lei não é final, não é término da lei ali em Romanos 10:4. E sim, a ideia é o alvo da lei, o objetivo da lei era apontar para o Senhor Jesus, e é isso que a gente aprende lá com Romanos. Então a interpretação que Jesus faz na lei tem mais a ver com a intenção e não apenas com a ação. Os princípios são importantíssimos, porque não é apenas o literalismo mata, mas o Espírito vivifica, nos diz a Bíblia. Assim nós precisamos conhecer qual o ensinamento, qual o ensino espiritual do texto, o que Deus quer ensinar por trás das palavras, não apenas no texto em si, que denota uma ação, mas aquilo que está por trás, quais os princípios que esse texto implica para a nossa vida. Nós falamos sobre felicidade, os princípios da verdadeira felicidade, por quê? Porque a palavra usada aqui por Jesus, que ela aparece em vários lugares da Bíblia, principalmente no livro dos Salmos, também em Apocalipse, ela é utilizada aqui por Jesus diversas vezes. A ênfase do texto é falar sobre bem-aventurança. E a ideia de bem-aventurança, nós não temos uma tradução certa, correta para o nosso português da ideia que traz a expressão bem-aventurança. Por exemplo, bem-aventurança não é apenas uma felicidade. Alguns tentam traduzir como mais do que feliz, um maior grau de felicidade. Mas a ideia não é só essa. A ideia da expressão bem-aventurança é que você é feliz porque você é aprovado por Deus, porque Deus se agrada de você, porque você tem uma relação íntima com Deus. Você é como aquilo que Paulo escreve a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. É a ideia de bem-aventurado. Eu só terei a bem-aventurança quando Deus se agradar de mim, quando Deus se agradar da minha vida, né? Da nossa vida, é essa a ideia. Tá? E aí, os ensinamentos de Jesus sobre a bem-aventurança, sobre o maior grau de felicidade que alguém pode obter nessa vida, ele vai falar sobre 8 princípios da bem-aventurança. Olha só o que nos diz a partir do verso 3, tá? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A expressão, o ensinamento de Jesus é que nós precisamos ser humildes de espírito. Humilde de espírito aqui no texto significa reconhecer a nossa própria fraqueza, reconhecer que nós não temos condições de agradar a Deus por nós mesmos. Nós precisamos e dependemos de Deus para tudo, para todas as coisas, somos totalmente dependentes de Deus. É reconhecer que em nós não há nenhum bem, e por isso nós dependemos totalmente do Senhor. A palavra usada aqui, humilde, ela é traduzida em algumas versões como pobre ou miserável, porque você tem várias palavras gregas para descrever o pobre. O pobre usado aqui no texto é um pobre que não tem nada, exatamente nada. Pense nisso, um pobre que não tem nada, tá? É essa a ideia do texto. Ele é tão miserável,
porque ele não tem nada na sua vida, nada que possa agradar a Deus. Ele não está se referindo a que pobres, mendigos, que é a expressão usada aqui, aquele que não tem absolutamente nada, ele vai obter o reino do céu só porque ele é mendigo, né? Porque ele é totalmente pobre. Não é essa a ideia. Mas sim de que não há nada nele próprio que agrade a Deus, que possa fazer Deus conceder a ele salvação. Não é por nós mesmos, mas sim pela ação poderosa do nosso Deus. Pobre no sentido de um mendigo que depende do outro para sobreviver. Da mesma forma, nós somos miseráveis, nós dependemos de Deus para a nossa vida eterna, para a sobrevivência que temos. E aí, Provérbios 29, olha só o que nos diz Provérbios 29, verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29, 23. A soberba, a arrogância do ser humano o abate, mas o humilde de espírito, ele obtém honra. Olha que ensino precioso. Lembram do ensinamento de Jesus, da carta que Jesus vai escrever à igreja de Laodiceia? Você deve lembrar bem do texto. Olha só que palavra duríssima de Jesus em Apocalipse 3, versos 16 e 17. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quando a gente acha que tem alguma coisa, quando a gente acha que é melhor do que os outros, quando a gente acha que não precisa de Deus, nós nos tornamos as pessoas mais infelizes, mais miseráveis, mais pobres, mais cegas e totalmente nuas, né? Nós não temos nada que possa agradar ao Senhor. Quando achamos que temos, nós não temos, tá? Essa é a ideia. O fariseu, por exemplo, ele com certeza seria membro da igreja de Laodiceia. Ah, porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Esse publicano pecador, ele sim, né? Ele sim é um miserável pecador. E o publicano orava dessa forma. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Então nós não podemos agir dessa forma com arrogância. Jesus ensina que é muito feliz e o primeiro princípio da felicidade é você reconhecer que não é nada diante de Deus, que você não é melhor do que ninguém, que você é sim servo de Deus, escravo, miserável, mas miserável que foi agraciado por Deus, que recebeu tudo da parte de Deus, daquilo que você não poderia receber, ok? Também a ideia aqui, uma última ideia sobre a ideia de humildade de espírito, é aquele espírito que não reclama, é contrário de reclamação. Por que ele não reclama? Porque ele reconhece que não merece benção alguma. Se eu sei que eu não mereço nenhuma bênção da parte de Deus, eu não tenho motivos para reclamar de Deus. Eu não tenho motivos para quando chegar a enfermidade. Eu não tenho motivos para quando chegar a pandemia e ficar ali na reclamação com Deus. Pelo contrário, eu agradeço em tudo, dai graças. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que reconhecem, né? Daqueles que são chamados filhos de Deus, ou seja, daqueles que reconhecem que nada somos, e se somos algo, se somos filhos de Deus, tudo isso foi pela graça e não por atitudes próprias nossas, ok? Nós não temos recursos para agradar ao Senhor. Esse é o primeiro sentido aqui da ideia de primeiro princípio da felicidade. Um segundo princípio da felicidade é o arrependimento. Olha só o verso de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choro aqui, ele não está dizendo um chorão. Né? Já viu aquela criança chorona? Não é um choro sem sentido, tá? Mas é chorar pelos pecados cometidos, é um choro de arrependimento, de ter um coração constrangido quando peca. Não é também você se fazer de vítima. Tem gente que chora por qualquer coisa e se faz de vítima. Ah, fizeram isso comigo, tudo fazem contra mim. Ah, porque Deus não gosta de mim, porque fulano não gosta de mim. Não é autocomiseração, não é você se fazer de vítima. O choro aqui também não é procurar culpados pelo seu sofrimento. A gente tem a tendência de culpar as pessoas, a síndrome de Adão e Eva, lembram disso? Por que você comeu? Aí Adão falou, foi a mulher que tu me deste.
Ah, por que mulher você comeu? Ah, porque foi a serpente, né, que me fez comer. Nós temos que reconhecer as nossas próprias culpas, nossos próprios erros, e não procurar culpados pelo nosso sofrimento. Entender, sim, né, que o nosso sofrimento não está na casa que a gente mora. De repente a pessoa fala assim, poxa, eu estou sofrendo tanto que eu moro num barraco, eu moro numa casa muito humilde, porque o meu sofrimento são os meus filhos, eles me dão muito trabalho, ou meu esposo, ou minha esposa, ou meu trabalho, que é tão difícil, o patrão que é tão complicado. Não, o nosso sofrimento tem a ver com o nosso pecado e o nosso jeito errado de agir e reagir com todas as coisas que Deus coloca à nossa frente ou em nossas mãos. Tá? Então essa é a ideia. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar aqui é ter tristeza por atitudes erradas da nossa parte. Não é uma simples emoção, não é um choro emocional, tá? Mas sim é um choro de reconhecimento, de lamento, de tristeza, de que nós desagradamos a Deus e de que nós precisamos andar por um caminho agradável ao Senhor. Então é uma mudança de mente. A palavra arrependimento no grego significa mudar a mente, e a partir da mudança da mente, né, da nossa mente, mudar o nosso coração, mudar assim o nosso jeito de agir, de reagir e tudo mais. Então é viver agradando a Deus, conforme diz lá, olha só o que diz Paulo em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Para quê? Para salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz morte. O mundo traz uma tristeza de morte, Deus traz uma tristeza para a gente se arrepender. Por isso o texto diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, ok? Aí o verso agora de número 5, um outro princípio da alegria é a mansidão. Olha só, mansidão, verso 5, bem-aventurados os mansos, por quê? Porque herdarão a terra. Interessante aqui, tá? Mansidão não é sinônimo de fraqueza ou de tolice. Tá? Deus não quer que você seja tolo e nem que você seja um fraco, que você seja zombado na escola como aquele que todo mundo zomba de você, que te dá um tapa e você não tá nem aí, né? Que faz as coisas erradas com você. Não é essa a ideia de mansidão. Tá? Mas mansidão é você se submeter, você ter um coração maduro e submisso, aprender a lidar com as circunstâncias adversas, com os problemas da vida e se submeter à vontade de Deus em toda e qualquer circunstância. É a disposição de, se necessário, você sofrer, mas nunca causar o sofrimento. A ideia é você não vai fazer as pessoas sofrer, você prefere você mesmo sofrer. Tá? Esse é um espírito manso, aquele que sofre, mas que não quer causar sofrimento. E como que você lida com isso? Você guarda para si mesmo? Vai te fazer mal? Não. Você entrega tudo a Deus. O manso é aquele que entrega a Deus, é aquele que entende que as coisas estão nas mãos de Deus e que ele pode confiar totalmente no poder de Deus. O manso, ele tem um caráter firme, ele não é fraco, ele não é frouxo, ele não é tolo. Tá? Ele tem um caráter firme, mas que não guarda rancores no seu coração. Ele sabe que não merece nenhuma bênção de Deus, tá? Ele sabe que não merece e por isso ele vai herdar a terra, bem semelhante à questão da humildade. Vai herdar o reino dos céus porque reconhece que não está nele essa bênção da herança, e sim algo que ele recebeu. Herdará a terra, por quê? Porque sabe que não merece, mas que recebeu tudo isso pela graça de Deus. O manso é alguém que de respeito, de autoridade, mas que demonstra o nascimento de um novo espírito. Tá? Ele não vai retrucar, ele não vai ser vingativo, ele vai agir com bondade. Mesmo quando as pessoas não merecem a bondade, ele vai e age com bondade. Essa é a ideia do espírito manso. Um exemplo claro de mansidão na Bíblia é o de Moisés, e que depois ele falhou por falta de mansidão. É um dos motivos dele não ter entrado na Terra Prometida. Mas o exemplo de Moisés é muito interessante. O quanto aquelas pessoas irritavam Moisés, reclamavam de Deus, reclamavam de Moisés, e Moisés ainda assim intercedia por aquele povo. Moisés todo dia pedia, Senhor, abençoe esse povo, tem misericórdia desse povo. Esse é um espírito manso, que não é vingativo. Tá? É essa a ideia.
Manso, ele não se irrita facilmente. Por quê? Porque nada é seu. E um exemplo também de mansidão muito importante na Bíblia, de ser longânimo, paciente, manso, é de Isaac, por exemplo. Os poços que o seu pai Jacó abriam, os inimigos, os povos ao redor, eles enchiam de terra. Isaac, em vez de arrumar uma guerra, o que ele fazia? Ele ia lá perfurar um outro poço. Tá? E aí vinha lá os povos inimigos e jogava a terra de novo no poço de Isaac. E aí Isaac, em vez de arrumar uma briga, ele fazia o quê? Ele ia para o outro lado e fazia um outro poço. É um exemplo de Isaac na Bíblia. O exemplo de Jó, no sofrimento de Jó. Jó foi manso. Ele não agiu com revolta para com Deus, para com as pessoas. Pelo contrário, ele lamentou, mas não agiu com nenhuma revolta. Então, é um terceiro princípio da alegria, a mansidão. Um outro princípio da alegria é o apetite espiritual. Vamos lá para o verso de número 6, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha só, fome e sede da justiça. É acima de tudo da justiça de Deus, de andar conforme a lei do Senhor, conforme diz lá o Salmo 15. Davi escreve o Salmo 15 num contexto muito difícil para ele. Ele tinha acabado de fazer um carro de boi belíssimo para levar a arca, trazer a arca de volta para Jerusalém. De repente o boi tropeça e um dos seus homens, não é, Uzá, vai segurar a arca, e ao segurar a arca ele morre fulminado porque ele não era sacerdote e porque a arca não deveria ser carregada daquela forma. Naquele instante, Davi ficou chateado, se sentiu responsável por tudo isso e ele escreve o Salmo. Então, quem é que pode habitar na presença de Deus, entrar na presença de Deus, habitar no seu santuário com aquela seguinte ideia: Deus é tão santo que nós não temos como chegar perto dele. Mas Davi depois descobriu, reconheceu que eles não fizeram de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que era justo, declarado por Deus como justo, não é? Andar, então o que é ter um apetite, uma fome espiritual, fome e sede de justiça? É você andar em conformidade com a lei de Deus. Você tem prazer nessa lei, medita nessa lei dia e noite, não faz as mesmas coisas que as pessoas fazem, mas você antes tem prazer na lei e faz tudo de acordo com a lei. Salmo 1, não é? Serão fartos, serão saciados, cheios, satisfeitos. Olha só, aqueles que têm fome da justiça de Deus, do jeito que Deus quer agir, né? Eles serão saciados pelo Senhor. A sua sede de felicidade será satisfeita na pessoa do Senhor. E olha só, qual é a justiça que nos satisfaz? Qual é a justiça que satisfez a Deus? Deus está indignado com o pecado, mas Cristo morreu por nós. Todo aquele que tem Cristo, a indignação de Deus, a ira de Deus contra o pecado já não mais existe na pessoa de Cristo. Se eu tenho Cristo, ele é a justiça que me satisfaz, porque é a justiça que satisfez a Deus. A minha nunca vai satisfazer a Deus, a sua também não, mas a de Cristo sim satisfez totalmente o coração de Deus, e através do justo Cristo nós podemos nos achegar à presença de Deus e seremos satisfeitos, teremos a nossa fome e sede saciada em Cristo. Agora, um quinto princípio para a alegria plena é a misericórdia. Olha que diz o verso número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra latina para misericórdia ela é muito interessante. Ela é a formação de duas palavras, miséria e cardia. Nós sabemos que cardia tem a ver com o coração. Miséria, cardia. A ideia é de eu sentir no meu coração a miséria das pessoas, o sofrimento das pessoas, né? Eu sofro com a tristeza, a angústia que as pessoas têm. Então, misericórdia é você ter o mesmo sentimento que alguém, o mesmo sofrimento, ou sentir o que cada um está passando. É o amor demonstrado por aquele que está na desgraça.
É o amor da parábola do samaritano, o amor do bom samaritano, que apesar de ser um judeu, um inimigo do povo samaritano, o samaritano vai e foi o único que ajudou aquele homem na sua desgraça, na sua miséria. É ter compaixão, é ser bondoso, é se compadecer. E Cristo é esse que fez assim, né? Que se compadece dos nossos pecados, que é misericordioso, e a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, nos diz a Bíblia lá em Lamentações capítulo 3. Então Jesus é aquele que tem compaixão, que é bondoso, que é misericordioso para todos nós. Verso de número 7, né, diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia de quem? De Deus. Deus terá misericórdia de quem tem misericórdia. Claro, né? Deus tem misericórdia de quem Ele quiser, nos diz a Bíblia. Ele não é obrigado a ter misericórdia das pessoas, mas quando Ele tem misericórdia de nós, nós passamos a ter misericórdia dos outros. Nós queremos também que a graça de Deus, a mesma bênção que recebemos, seja estendida aos outros. E tudo isso tem a ver com um crente, né? Ele não quer o mal de ninguém, mesmo do ímpio, porque Deus não se agrada da morte do ímpio. Nós temos misericórdia daquele que não conhece a Deus e nós rogamos a Deus que Deus tenha misericórdia deles a cada dia. Um sexto princípio da alegria plena é ter a pureza de coração. Verso de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração tem a ver com novas atitudes. Bem-aventurado aquele que tem novas atitudes, que anda em novidade de vida, que não ama o pecado, em outras palavras, que vive em santidade de vida. Ele está numa limpeza de coração, num processo de santificação. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, da palavra da exortação de Isaías, o capítulo 1, verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos seus atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Isaías 1, verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos seus atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. É o que Deus espera de todos nós. Pureza de coração, que a gente pare de fazer aquilo que é mal, que é desagradável ao Senhor. Pureza de coração tem a ver com um coração puro, sincero, honesto. E os que se empenham, né, para agradar a Deus sem a hipocrisia. Não dá para tentar enganar a Deus, nós não conseguimos, não podemos ser hipócritas. Deus sabe como está o nosso coração em todos os sentidos. Então a felicidade, o sexto princípio, é a pureza de coração. Agora o sétimo princípio está lá no verso 9. Olha só, verso número 9, que é a pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores ou os filhos de Deus, eles são aqueles que vivem em paz. Em paz com quem? Em paz, em primeiro lugar, com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus, conforme Paulo vai dizer em Romanos 5, tá? Então, ó, viver em paz é viver em paz com quem? Com Deus, acima de tudo. Através do quê? Da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez e declarou para nós. Ele nos justifica, é a fé em Cristo que nos justifica. É uma declaração de que somos justos, de que Deus não mais vai cobrar da gente pelo nosso pecado. Pacificação é aquele que vive em paz com Deus, mas é também aquele que vive em paz com os homens. Ele aprende a viver em paz com os homens. Deus ensina a gente a viver com amor e não com ira. Deus ensina a gente a viver com amor e não com ira. Deus quer que sejamos amorosos, que não vivamos na ira, mas em paz com todas as pessoas, que possamos criar pontes e não barreiras. Como é fácil a gente criar barreiras, arrumar encrenca com as pessoas, a começar da nossa casa, da igreja, dos vizinhos, das pessoas com as quais trabalhamos. Não é isso que Deus espera da gente, mas que vivamos de maneira pacifista, né? Ou que sejamos pacíficos. Aí, agora só, olha só, é levar o pacífico, aquele que vive, né, como pacificador, ele leva a paz como Cristo, tá? Ele leva a paz como Cristo, o príncipe da paz, tá? Ele é aquele que ensina as pessoas
a viver de maneira como Cristo viveu e ensina as pessoas sobre Cristo, que é o príncipe da paz. E aí 1 Pedro, capítulo 3, verso 11, tem um verso muito interessante que Pedro vai dizer assim: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Nós não podemos ter um espírito de briguentos, né? Pelo contrário, a gente tem que procurar viver em paz com todos os homens, diz a Bíblia. Nós não podemos deixar de buscar a paz. Não, a gente tem que viver e empenhar por alcançar a paz, se dedicar nisso, tá? Viver como um pacificador é o que Deus deseja para todos nós e é o segredo da felicidade, um sétimo princípio aí de ser muito feliz. O oitavo e último princípio, de 10 a 11, talvez seja para nós o mais difícil. Eu não sei qual que é o mais difícil aqui, porque todos eles são dificílimos, não é? Aliás, tem uma curiosidade aqui. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, os discípulos ficam, o texto diz lá, que eles ficam maravilhados, capítulo 7, no finalzinho, ficam maravilhados da forma como ele ensinou. A ideia da expressão grega ali, maravilhados, eles ficam assim estupefatos no seguinte sentido: não tem como fazer aquilo que Jesus falou. É muito difícil fazer o que Jesus ensinou. Por isso é que no capítulo 7, Jesus vai dizer assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Alguém pega esse texto, tira do seu contexto e diz assim: tudo que eu pedi, o texto diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater, abrir-se-vos-á. Então tudo que eu pedi em nome de Jesus, Deus vai fazer. Não, tudo que você pede de acordo com, tá? De acordo com essas bem-aventuranças. Se você não tem um coração, por exemplo, humilde, peça a Deus que Ele vai te dar humildade. Se você não tem um coração que sabe chorar, que se arrepende dos seus pecados, peça a Deus que Ele vai te dar forças para isso e sabedoria. Se você não é, por exemplo, manso, você não sabe aceitar as dificuldades da vida e as pessoas que te perseguem, então você tem que aprender a viver como manso e Deus vai te ajudar a ser. Se você não sabe, por exemplo, buscar, né, saciar a sua fome, a sua sede, você só vai aprender a buscar onde? Na justiça de Deus e não na sua própria. Então Deus vai te dar forças para você reconhecer, se aquietar diante disso. Se você não consegue ser misericordioso, Deus vai te dar um coração mais sensível à dor do próximo se você pedir. Se você não consegue ser um limpo de coração, de viver em santidade, procurar agradar a Deus, Deus vai te dar forças para que você viva em novidade de vida. E se você não consegue ser um pacificador, se você é muito briguento, tá? Deus pode te dar essa condição se você pedir, se você clamar, se você buscar o Senhor, trabalhar o seu coração, sua vida, Deus vai te dar um espírito mais pacífico, mais manso. O domínio próprio tem a ver com isso, o fruto do Espírito Santo, né? E aí o último, talvez seja um dos mais complicados para todos nós. Porque olha só o que Jesus vai dizer com o último princípio para a felicidade, versos de 10 a 11. Olha só. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Olha só que coisa interessante aqui. É muito difícil isso, você se alegrar na perseguição. Você se alegrar quando as pessoas vão mentir contra você, tá? Vão te acusar de coisas que você não fez por amor a Cristo, porque você ama a Jesus. É essa a ideia do texto, né? É a disposição de sofrer por Cristo. Alguém já disse, meu tutor, né, o eclesiástico, no meu tempo de seminário, meu tutor foi o reverendo Paulo Petreca, e eu lembro que ele sempre trazia um sermão sobre sofrimento, que ele iniciava assim: existe o sofrimento regulável, tá? Qual que é o sofrimento regulável? Coisas que você vai fazer ou deixar de fazer que vão regular se você vai ter mais ou menos sofrimento. A pessoa que não cuidou da saúde, que comeu desembestadamente, que usou, né, teve vícios com drogas, com vários tipos de coisas que foram ruins, não se cuidou, ela tem a probabilidade de ter uma saúde péssima no futuro. Não é? Então há o sofrimento regulável. Quanto mais eu me descuidar de algumas coisas, de eu não me preparar para um futuro melhor em todos os sentidos, né, eu vou ter outros problemas. Então o sofrimento regulável. Há o sofrimento inevitável. Não é?
inevitável. Por que é inevitável? Porque ele vem de repente. Né? Uma enfermidade que chegou, uma pandemia que chegou, o sofrimento que nós não temos como evitar. Não é porque eu pequei, não é porque houve atitudes da minha parte, mas sim ela veio, ela me atingiu, e aí nós não temos muito o que fazer senão sofrer esse tipo de sofrimento. Mas há o sofrimento desejável, ele dizia, né? Qual que é o sofrimento desejável? É o sofrer por Cristo, disposição para sofrer por Cristo. Olha só, a grande recompensa da parte de Deus quando a gente se dispõe a sofrer por Jesus. Né? O exemplo que a gente tem, quando o texto lá de Hebreus fala da galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, versos 24 a 26, vai citar Moisés como alguém que, quando maltratado, ele não revidava, ele não tomou a força, não é? Pelo contrário, ele desistiu dos seus direitos. Da mesma maneira como Cristo desiste dos seus direitos, ele não se usurpou em ser igual a Deus, conforme Filipenses coloca para nós, capítulo 2, não é? Ele tinha todo o direito de fazer o que ele bem quisesse, mas ele deixou, se esvaziou da sua glória, deixou seus direitos de lado para morrer no nosso lugar. Moisés fez algo semelhante, claro, numa proporção muito menor, mas ele deixou de ser o filho do faraó, o herdeiro do trono, um dos herdeiros, não é? De viver ali nas benesses do faraó, né? do príncipe do Egito, para quê? Para ele ter uma vida difícil ao lado do povo de Deus, mas poder agradar a Deus. Então ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado, diz Hebreus, porque ele contemplava o galardão que Deus tem para dar e não os bens dessa vida, conforme Hebreus 11 vai nos apresentar, ok? Estes são os princípios que Jesus vai ensinar sobre as bem-aventuranças, sobre ser muito feliz. O segredo da felicidade não é se livrar da pandemia, não é ter o dinheiro no bolso, não é ter muita saúde, não é ter família, ter isso, ter aquilo. O segredo da felicidade está nas coisas de Deus, naquilo que Deus tem a ensinar. E os princípios ensinados por Jesus você é feliz quando você é humilde, tá? Quando você reconhece que não pode nada, que não tem nada, mas que tudo parte de Deus. Você é pobre diante de Deus, mas que Deus te faz rico, te dando a vida eterna. Que você é muito feliz porque você se arrepende dos seus pecados, que choram. Que você é manso, não é? Que você não revida. Que você tem fome e sede da justiça de Deus, e essa justiça perfeita em Cristo. Que você é bem-aventurado por ser misericordioso, tá? Porque você entende que recebeu muita graça, muita misericórdia, e você quer ser assim misericordioso também com as pessoas. Você é muito feliz quando é limpo de coração, vive em santidade. Você é muito feliz quando é um pacificador, quando aprende a ser um pacificador de todo jeito. E aí, quando você está disposto a sofrer por Jesus, Deus vai te fazer alguém muito e muito feliz. Cada bem-aventurança possui uma bênção, nós já vimos isso, que só pode ser prometida por quem? Por Jesus. Porque Jesus era tudo o que ele nos ensinou a ser. Ou seja, eu não vou conseguir ser tudo isso, mas Cristo consegue no meu lugar. Então eu vou até Cristo, ele é o meu representante, ele me ajuda a cumprir cada uma dessas coisas, porque eu mesmo não tenho condições para ser. Ser feliz não significa não ter problemas, não ter pandemia, não ter sofrimento de qualquer forma. Ser feliz significa estar de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Isto é, na verdade, o grande segredo da felicidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê forças para seguir nessas bem-aventuranças, fazendo aquilo que agrada ao nosso Senhor. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus aí para nossa, para tudo aquilo que Deus falou ao nosso coração. Quem sabe a gente sondar o nosso coração para ver o quanto a gente precisa ser moldado nessas bem-aventuranças dadas pelo Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos perto de uma data tão importante, quando comemoramos o Natal. E Natal, a maior notícia, a belíssima notícia, é Cristo vindo ao mundo, morrendo no nosso lugar, pagando a alta dívida do nosso pecado. E a partir disso, dessa boa nova,
O Senhor nos ensina qual o caminho da felicidade. O caminho da felicidade não é com muito dinheiro no bolso, o caminho da felicidade não é ter pessoas ao nosso redor, não é ter diplomas, ter posições, não é nada nessa vida, porque nada disso pode alegrar o nosso coração, senão o Senhor. Por isso pedimos a Deus que aqueles princípios ensinados por Jesus aqui no Sermão do Monte, não somente nesses versos, mas nos versos seguintes, que o Senhor nos ajude a confiar totalmente no Senhor, a depender totalmente da graça do Senhor e a entender, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Por isso, fica conosco, derrama a tua bênção sobre a nossa vida, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cada dia a prosseguir, caminhando firme no propósito do Senhor, de te agradar, de bendizer ao Senhor, de nos arrepender dos nossos pecados e de confiarmos na justiça do teu Filho amado, Jesus. Fica conosco, abençoa-nos também, ó Deus, logo mais à noite, quando estaremos juntos para adorar, cultuar, bendizer o nome do Senhor. Pedimos tudo orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, hoje à noite nós teremos o nosso culto, se Deus permitir. Hoje está programado aí o Coral Jovem com algumas canções, não dá para fazer cantata, seria muito complicado no tempo de pandemia, mas eles conseguirão trazer algumas canções para nós adorarmos a Deus juntos. Então participe, fique firme aí, aqueles que não podem, fique pelo online, mas tomem cuidado, a pandemia está bem difícil, e graças a Deus, Deus tem ouvido, atendido as nossas orações, que Deus possa tratar do coração de todos nós para que vivamos firmes, olhando para Jesus diante de tantos problemas e recebendo dele a instrução que tanto precisamos para dias difíceis como esses. Deus assim abençoe sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus.